Então, a parvovirose, assim como outras viroses intestinais, né, a parvovirose, a coronavirose, a rotavirose, são viroses primordialmente intestinais que acometem as células do intestino. Então, o que é a parvovirose na visão, né, da medicina convencional, né? Então, a parvovirose, assim como outras viroses intestinais, né, a parvovirose, a coronavirose, a rotavirose, são viroses, né, primordialmente intestinais, tá, que acomete as células do intestino, né? As células do intestino são células responsáveis pela absorção de nutrientes, água, né? Tudo aquilo que a gente precisa absorver depois da execução da digestão. Então, a parvovirose e a coronavirose, a rotavirose, né, são viroses comumente acometidas em filhotes, mas não exclui, tá, que essas enfermidades acometam também animais mais velhos, tá, como cães adultos ou gatos adultos. Mas a parvovirose e a coronavirose são enfermidades intestinais que levam, então, a uma disfunção intestinal, como diarreias, leva também a causar vômitos, né? A diarreia, a parvovirose, ela tem uma característica de uma diarreia mucosanguinolenta, então ela é bem fedida, uma diarreia bem fétida, né? Mas a coronavirose e a rotavirose, ela também pode causar diarreias sanguinolentas, mas é mais raro. A diarreia da corona e a diarreia da rotavirose, elas são diarreias mais mucosas, né? E não tão fétidas como a diarreia que a parvovirose causa. Então, isso tudo é uma visão das terapias, né, ou da medicina convencional, da medicina veterinária convencional. Então, se você olhar para o seu cachorro, né, se você tem um cachorro, provavelmente você já deve ter tido quadros de parvovirose, ou de coronavirose, ou de rotavirose, né, ou de outras viroses intestinais. E mesmo que seu animal não tenha tido, você já deve ter ouvido falar nessa doença. Né? É uma doença que apavora muitos donos, né, ou tutores de cães e gatos, né, que é uma enfermidade que debilita muito, né? A parvovirose, ela debilita muito, ela deixa o animal bem debilitado. Por quê? É fácil da gente pensar, né? Por que ele fica debilitado? Uma diarreia, né? Se as vilosidades intestinais, né? Se o intestino está debilitado, se o intestino está destruído, né? Pela ação viral, né? Ela dificulta também a absorção de nutrientes, né? Então, se dificulta a absorção de nutrientes, consequentemente, tem menos nutriente entrando e indo para as outras células do corpo, outras células vitais, como fígado, pâncreas, rim, pulmão, coração, cérebro, né, músculo. Isso tudo faz a debilidade, grande debilidade do animal, né? O cachorro, ele é um animal onívoro, né? Então ele é um animal que come vários tipos de alimento, porém um onívoro que tem um quesinho de carnívoro. Ele tem uma particularidade, ele precisa de um aminoácido chamado aminoácido essencial, que ele é só adquirido através da dieta. Então, ele só consegue ter, só consegue ter, absorver, só consegue ter esse nutriente se ele adquirir através da dieta, através da comida. Né? E o gato é a mesma coisa, ele precisa de arginina e taurina, e esses aminoácidos essenciais só vêm através da dieta, através da comida. Se ele está com uma enfermidade intestinal, como a parvovirose, e destruindo as criptas intestinais, né, destruindo as microvilosidades, né, o intestino tem várias ondinhas lá no intestino, que são chamadas de microvilosidades, que são responsáveis pela absorção de nutrientes. Né? Se aquilo está destruído, significa que os nutrientes não vão ser absorvidos com toda a potencialidade que o intestino tem para oferecer. E como eles precisam muito desses aminoácidos para a manutenção da vida, uma coisa que a gente percebe muito em animais com parvovirose é a debilidade corporal. Então, você olha para um animal desse, você olha para um cachorrinho, né, ou para um gatinho com parvovirose, você já rapidamente você percebe que ele está debilitado, porque ele começa a definhar, a musculatura dele começa a definhar. Por quê? Como eu disse, isso são aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são os precursores da massa muscular, da musculatura em si, da proteína, no caso, né? E o nosso músculo, ele é proteína
basicamente proteína pura. Então, se ele precisa disso, da onde ele vai conseguir esse tipo de aminoácido essencial? Se ele não está adquirindo da dieta e ele não produz, ele tem que adquirir de algum lugar. Então, ele começa a digerir, né? Ele começa a digerir o próprio corpo. Então, a gente vê uma debilidade muscular muito grande nesses animais com esse tipo de enfermidade, tá? Então, é uma enfermidade, né? São enfermidades de forma geral, a parvovirose, a coronavirose e a rotavirose, elas são enfermidades de forma geral intestinal, porém elas debilitam muito o paciente. Por quê? Porque o paciente não consegue absorver com toda a sua capacidade, né? Ou absorver o mínimo necessário, muitas das vezes, para a manutenção da vida. E aí começa, então, a vir todos os transtornos que vêm com uma debilidade nutricional. Né? Se a gente não consegue ter nutrientes suficientes para a manutenção da vida, né? Se a gente não consegue ter nutrientes suficientes para, sei lá, bater o coração, raciocinar, respirar, né? Formar novas células do nosso corpo, né? Se a gente não tem isso, tudo o que acontece em consequência disso pode ser muito mais agravado. Né? O nosso corpo está em toda hora o nosso corpo, dos animais também. Uma coisa que eu quero falar aqui, para ficar bem claro, que quando eu falo nosso, eu estou falando de todos os animais, né? Porque nós somos animais. Como eu disse desde o início, quando eu comecei essa série Descomplicando, quando eu disse desde o início, nós somos animais, nós somos parte da natureza. Então, quando eu falo nosso corpo, eu estou falando, estou incluindo a gente no mundo animal e o mundo animal no mundo humano. Então, nós somos o mesmo organismo, né, que funcionamos de uma maneira muito, muito, muito similar. Tá bom? Então, quando o nosso corpo, né? O nosso corpo ele está todo dia degradando células e formando células novas. O nosso corpo está sempre fazendo isso. Por quê? Porque as células novas elas funcionam melhor, elas trabalham melhor, né? Então elas desempenham o papel dela melhor. Então sempre formando células novas. Se a gente está com deficiência nutricional devido, no caso aqui que a gente está falando hoje da parvovirose ou da coronavirose ou da rotavirose, né? Se o animal está debilitado, se nós estamos debilitados, aqui provavelmente, né, o corpo não vai conseguir formar células novas, não vai conseguir transformar aquelas células debilitadas em células novas. Então, ele vai tentar utilizar ao máximo aquelas células para continuar mantendo a vida. E isso, consequentemente, a performance corporal ela é menor. Tá? Então, a parvovirose, ela é uma... Desculpa, gente. A parvovirose ela é uma enfermidade importante, né? Quando eu comecei a veterinária lá atrás, né, 20 anos atrás, a parvovirose era uma enfermidade letal. Então, infelizmente, os pacientes com parvovirose, muitas das vezes a indicação era o sacrifício. Como assim? Como eu falei da sarna no outro vídeo, né, que não tinha tratamento, não tinha controle, não tinha nada, o paciente com parvovirose já era um atestado de óbito. Quando a gente tinha um cachorrinho parvovirose, eu falei, esse daí... Então, é muito bacana que a medicina convencional ela vem evoluindo, né, nesses tratamentos de ataque, onde é que a gente consegue, então, fazer a manutenção da vida daquele paciente, mesmo ele debilitado. Mas, como eu venho trazendo para vocês aqui, eu quero descomplicar essa enfermidade para a gente começar a entender o que há por trás dela, para a gente começar a entender que existem mais coisas acontecendo para essa enfermidade ela acontecer no paciente, né, no nosso cachorrinho, seja paciente, quem estiver me olhando aqui, se for veterinário ou estudante veterinário, ou seja, quem tenha um cachorrinho, seja tutor, um cachorrinho ou um gatinho, e tenha essa enfermidade, ou já tenha tido, para você entender, para que não aconteça novamente no próximo, né? E de forma de descomplicar mesmo, para a gente poder estar trazendo aí uma saúde integral, a saúde do todo, né? Do sistema, a saúde do animal e a saúde de todos os elementos que compõem a vida na Terra, né? Como eu venho dizendo, a vida na Terra ela é multifatorial, ela não é 2 mais 2 é igual a 4, né? Então, a parvovirose não é um vírus que entra na célula, destrói a célula e aí vai ter diarreia. Não é só isso. Por que o vírus chegou lá? Como é que isso aconteceu? Isso aqui a gente vem trazendo para descomplicar isso e trazer um pouco mais de clareza e expandir um pouco a consciência de quem está me ouvindo aí, de quem está vendo esse processo aí.
tá? Então, como eu disse, antigamente a gente tinha um atestado de óbito, mas a medicina ela foi evoluindo, então tem tratamentos que a gente chama de tratamentos de suporte, né? Então, quer dizer, a gente dá suporte à vida. Por quê? Porque doenças virais, de forma geral, todas as doenças virais, não existe medicamento na face da Terra, no planeta, no universo, que seja para matar exclusivamente, especificamente um vírus, a não ser o nosso próprio corpo. Então, como que é isso? Fala assim, caraca, peraí, mas tem os antivirais, tem isso, tem aquilo outro. Sim, tem. Tudo isso são medicamentos ou são tratamentos de suporte, que dão suporte para o seu corpo produzir, né, uma proteínazinha muito especial chamada anticorpo, né, e pelo nome médico é chamado de imunoglobulina, né? Então, quer dizer, dá suporte para o seu sistema imunológico melhorar para que você produza essa proteína, que é uma proteína foda, chamada anticorpo, que ela se liga ao vírus e consegue eliminar aquele vírus. Então, quem produz o próprio remédio já é do seu próprio corpo. O remédio para eliminar aquele vírus vem do seu corpo. Só como que eu vou produzir uma proteína nova, como eu estou falando para vocês aqui, se o meu sistema digestivo, que é a base primordial para conseguir adquirir nutrientes para formar proteínas, está debilitado? E é isso que a nossa medicina convencional vem fazendo. Ela vem dando suporte através de medicamentos e através de nutrições parenteral, né, que são nutrições venosas, né, que não precisa passar pelo intestino, né, ou de absorção rápida, que absorve na mucosa da boca, na mucosa do esôfago. Isso já tem uma absorção importante e consegue, então, dar o suporte para aquele paciente passar por esse período de fome, né? Na verdade, não está passando fome, mas é porque o corpo entende que ele está com fome. Por quê? Porque ele não consegue absorver o nutriente que está dentro do intestino dele, porque o intestino dele está destruído devido a essas viroses intestinais, tá? Então, a medicina ela vem ajudando muito nesse processo.